Boa noite a todos. O meu nome é Natália, eu sou fonoaudióloga e sou gerente da parte de iniciativas ao cliente aqui na Advanced Bionics. Sejam todos muito bem-vindos. A ideia de hoje é a gente falar sobre a tecnologia Marvel, sobre essa novidade que está chegando aqui no Brasil, finalmente, né? Então, a nova linha de processadores com muita tecnologia, com muito recurso para beneficiar aos nossos usuários, vocês, os seus filhos, para que tenha muita facilidade em escutar, muita tecnologia auditiva, muita qualidade nesse novo som. Então, a ideia hoje é a gente falar sobre a tecnologia Marvel. E essa tecnologia, ela chegou recheada de informações, recheada de novidades. Por quê? Nós temos muita alteração, muita mudança e mudanças boas, né? Então, nós vamos ver que nós temos modelos novos de processadores de som, que vem aí como uma novidade com relação à linha Q70 e Q90. Nós temos soluções pediátricas exclusivas para as crianças, conectividade Bluetooth e com sistema Roger em todos os dispositivos de forma integrada, um aplicativo do celular onde é possível controlar programas e ajustes. A solução bimodal, que é o aparelho auditivo contralateral, que vai se conectar a esses processadores de som e trazendo também essa conectividade nas duas orelhas, todos os recursos que a gente tem no implante também para o aparelho auditivo, e um novo software de programação que vai ficar muito mais fácil o atendimento com o fonoaudiólogo de vocês. Eu vou falar sobre cada uma dessas coisas, para vocês conhecerem e tirarem as dúvidas com relação à tecnologia Marvel. Então, primeiro, falando dos processadores, nós temos 3 modelos novos. Nós temos o Naida CI M90, o Sky CI M90 e o Naida CI M30. O que é isso? São 3 processadores novos. A linha M90, o Naida M90 e o Naida M30 são processadores destinados aos adultos. Então, nós temos uma linha premium e uma linha intermediária, onde cada um desses processadores tem alguns recursos disponíveis. A gente vai falar principalmente do M90, que é a linha premium, que tem mais recursos disponíveis, mas nós temos também a linha M30, que também tem muita tecnologia e muito recurso disponível para os usuários AB. E a linha Sky M90 é uma linha pediátrica, é um processador exclusivo para crianças. É o primeiro processador de implante coclear destinado exclusivamente para crianças, tanto bebês até os 18 anos de idade, porque ele tem muita tecnologia pensando na escuta, nos ambientes que essas crianças estão inseridas, e que muitas vezes é diferente dos ambientes que os adultos estão inseridos, então elas precisam de uma atenção especial. Então, eu também vou falar das qualidades e dos recursos que a gente tem no Sky M90, que é a linha pediátrica. Então, são 3 processadores novos que estão vindo trazer tecnologia para os nossos usuários. E pensando nessas novidades, a AB sempre vai trabalhar, sempre vai desenvolver tecnologia para conectar seus usuários com os momentos que eles amam, com as pessoas que eles amam, né? Então, para que eles possam ter uma experiência auditiva poderosa, a máxima facilidade de uso, né? Que seja uma tecnologia fácil de ser usada e que traga conforto e conveniência sem esforço, né? Porque isso também é importante, que seja fácil e confortável e que possa proporcionar o melhor desempenho auditivo para quem usa a tecnologia AB. Então, falando
sobre a experiência auditiva poderosa, o que que a gente tem de tecnologia na plataforma Marvel? Nós temos em todos os nossos processadores o AutoSense OS 3.0. O que que é isso? Ele é inteligência artificial. Então, hoje, os processadores da linha Marvel, M90, M30, Sky M90, eles têm inteligência artificial. E o que que é isso? É possível que o processador de som faça uma leitura do ambiente em que o usuário está, para entender como é esse ambiente. Se é um ambiente com muito ruído, se é um ambiente que tem fala, se essa fala está vindo da frente, está vindo do lado, está vindo de trás. Ele vai entender esse ambiente e selecionar os recursos que ele vai ativar ou não de forma automática. Então, não é necessário apertar nenhum botão, mudar o programa, porque o próprio processador vai fazer a leitura desse ambiente e selecionar os recursos indicados em cada uma dessas situações. E como isso funciona? Então, o processador, ele vai identificar a cena que você está inserido. Então, ele vai observar se você está num lugar que tem fala, mas tem um ruído forte, se de repente você está conversando com alguém dentro do carro e é um ambiente diferente, se tem música, e aí ele vai selecionar o que ele precisa, se é uma situação silenciosa, se precisa de conforto nesse ruído, se tem eco e precisa de conforto, se tem fala e ruído. E se estiver recebendo transmissão sem fio, ou seja, transmissão Bluetooth, através do celular ou através de qualquer dispositivo que tenha Bluetooth, essa inteligência artificial identifica quando é fala e quando é música. Por quê? É diferente, né? É importante a gente entender a fala, ouvindo um vídeo, ouvindo um áudio do WhatsApp, ou a música, ao ouvir uma música no YouTube, no Spotify. Então, é diferente esse recurso e a inteligência artificial permite que ele identifique o que está chegando e que recursos ativar, né? E como deixar esse microfone mais adequado para perceber esse som, né? Para ter conforto e trazer entendimento do que está sendo ouvido. E na transmissão Bluetooth, a gente tem a possibilidade de conexão com qualquer celular que tenha Bluetooth para receber ligações, para fazer ligações, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem o Bluetooth para os acessórios da Phonak e também o sistema Roger conectado direto nos processadores de som. Então, vamos entender como tudo isso funciona, porque a ideia é trazer conforto e facilidade de uso também, né? Então, pensando no processador, na parte externa, o que que a gente tem de novidade? A inteligência artificial, que eu já falei para vocês, que eu acho que essa é a maior novidade, o maior recurso que a gente tem na plataforma Marvel. Nós temos também a possibilidade de uso de uma bateria aquática à prova d'água. Então, hoje, o AquaCase não é mais apenas um case onde a gente coloca o aparelho com a bateria. Ele é uma bateria recarregável à prova d'água. Então, eu não preciso colocar mais o meu processador com a bateria dentro do AquaCase. Eu coloco apenas o processador. E esse processador, esse case ficou menor, ficou mais leve e com muita tecnologia, porque como hoje eu tenho a conectividade Bluetooth direto no meu processador, eu posso escutar música, escutar mensagens do WhatsApp, fazer uma chamada telefônica enquanto eu estou na praia, na piscina, usando a minha bateria aquática, né? Então a gente tem uma bateria muito mais eficiente, aquática e muito menor. Nós temos também um design menor, né, um processador menor, que vai se encaixar melhor atrás da orelha,
Em breve, nós teremos baterias curvas também, então, por enquanto, as baterias são retas, semelhantes ao que a gente tem no Q70 e Q90, mas menores. E nós teremos baterias curvas em breve, que vai adaptar de uma forma mais confortável atrás da orelha. Opções de uso personalizadas para crianças, então, além do clipe que nós já tínhamos, e o snug, que é aquela alça de silicone, nós temos um gancho de retenção M, que é um gancho que se ajusta abaixo aqui da orelha, trazendo mais conforto e encaixando de forma mais confortável para os usuários. Nós temos a antena Slim, que é uma antena mais fina, com cabo integrado, então algo mais resistente e mais fino, mais leve, trazendo mais conforto no uso. E o Roger Direct, o que é isso? É o sistema Roger direto no processador de som. Então, hoje, com a tecnologia Marvel, no M90, no Naida M30 e no Sky M90, é possível usar o sistema Roger com o receptor dentro do processador. Então, todos os processadores, eles têm a possibilidade da gente habilitar o receptor dentro dele. Então, não é necessário mais a bateria com o receptor encaixado ou colar com o receptor encaixado. A gente consegue habilitar o receptor dentro do processador e aí só fica fora o microfone, que é o transmissor Roger, que vai ser usado pela professora, vai ser usado por quem estiver falando e conversando com esse usuário de implante. Então, bastante novidade aí na linha Marvel. Mostrando aqui a antena em detalhe. Então, essa antena ela é compatível com todos os modelos de componente interno que nós temos a partir da família C2. Ela também vai ter a versão à prova d'água para ser usada com a bateria aquática. Ela é mais fina do que a nossa antena atual. Ela tem o cabo integrado, então agora não são duas peças que separam, é a antena e o cabo integrado, compondo uma peça única, sendo mais reforçado, né, para que ao desmontar e montar a gente evite o dano a esses itens, então por isso é uma peça integrada. E nós continuamos tendo o microfone na antena, pensando no uso da bateria aquática e também quando a gente está usando o processador na roupa, pensando em criança pequena, então a gente consegue colocar o processador na roupa e habilitar o microfone da antena para que essa criança que está usando na roupa não perca informação auditiva, não perca nada do que está sendo dito ao redor dela. Quanto ao processador, né? Então, ele está com esse perfil aí, esse design mais curvado. Ele tem agora um botão só, que é um botão multifuncional, onde é possível fazer vários ajustes. Então, junto com o fonoaudiólogo de vocês, o fonoaudiólogo vai definir qual vai ser a função desse botão, se vai ser mudança de volume, mudança de programa, a transmissão sem fio por Bluetooth, então é possível atender uma chamada telefônica com um toque no botão. Então, se o seu processador está pareado com o seu celular através do Bluetooth, se você recebe uma chamada telefônica, vai tocar, vai dar bip no seu processador, você atende apertando o botão e o próprio microfone do processador capta a sua voz para que você possa conversar com quem está te ligando, sem precisar tirar o celular e atender, né? Então, é possível uma chamada a mãos livres, então esse botão serve para começar essa chamada e para desligar essa chamada. E também os mapas progressivos, para quem está usando esses mapas progressivos, eles têm algumas mudanças, pensando aí na programação junto aos fonoaudiólogos. Com o Roger, tendo o Roger integrado, então a gente consegue ver nessa imagem que a parte de trás, a parte branca, ela tem uma sombra de como era o Roger, né? Antigamente, então a gente usava, deixa eu colocar aqui, a gente usava aqui
A bateria 170 e o receptor Roger 17 ficando desse tamanho, e hoje com a bateria curva menor, tendo o receptor Roger já integrado, né, sendo possível habilitar no processador de som, o processador ele ficou 23% menor, 34% mais leve e com a tecnologia Performance Roger aí em 100%, tá? Então, não precisa mais de uma bateria específica para o uso do sistema Roger e não precisa do receptor externo. É necessário ter o receptor, porque é preciso instalar esse receptor no processador, mas ele não vai ficar externo e visível. Na parte externa, a gente continua tendo os 4 microfones, então a gente tem um T-Mic agora mais reforçado, com um gancho maior para acomodar melhor a orelha, mas todo o recurso que a gente já tinha no T-Mic, ele segue de forma otimizada. Os 2 microfones do processador, onde é possível ter os recursos de conforto, como recurso de conforto no vento, conforto no ruído, a direcionalidade do microfone, então por isso a gente tem esses 2 microfones no processador, e o microfone na antena, também usado nas situações aquáticas e também nas situações de uso pediátrico, onde o processador está preso na roupa ou está preso na chuquinha de cabelo, tá? Então, Ultimike, nós temos a possibilidade dos 3 tamanhos que nós já temos, mas aqui a gente pode ver que o fio do Ultimike está mais reforçado para ser mais durável e também um gancho um pouquinho maior para acomodar melhor nas orelhas, né? E não forçar tanto o Ultimike. E uma novidade com relação ao Ultimike é um novo microfone, que é o RES, que é um microfone que ele vai simular o que o Ultimike faz. Então, ele entende o formato do nosso pavilhão, o formato da nossa orelha, e os sons normalmente captados pelo Ultimike, por estar aqui nessa posição natural, esse microfone também vai atuar. E o que isso faz? O processador tem uma tecnologia que, se o Ultimike quebrar ou o Ultimike não tiver em uso, esse microfone é ativado de forma automática. E aí você tem o mesmo benefício do Ultimike sem estar usando o Ultimike, né? Hoje, quando quebra o Ultimike ou quando precisa tirar o Ultimike por algum motivo, a gente perde um pouquinho de informação. E agora não, né? Então, esse microfone RES, ele estará ativado de forma automática quando o Ultimike parar de funcionar, né? Que é o desespero de todo mundo, mas ele segue ativado. E o processador, a gente vai ter na linha M90 as 3 opções de adaptação, né? Então, com um gancho, que a gente já tem hoje, o gancho pediátrico, pequenininho para criança, e o gancho standard para adulto. E também a possibilidade de ter um encaixe para quem usa com molde, né? Para ficar mais bem encaixado o tubo do molde. Ultimike, nos 3 tamanhos, o pequeno, médio e grande, de acordo com o tamanho da orelha. E essa tecnologia de detecção do Ultimike, de funcionamento do Ultimike para ativar ou não ativar o microfone RES. E também nos casos específicos que necessita, por conta de uma perda em rampa, é possível um gancho acústico. Isso não é para todo mundo, é para indicações específicas de implante coclear, mas é possível adaptar um gancho e fazer uma estimulação elétrica e acústica para quem precisa, de acordo com a perda auditiva, tá? Então, a gente tem 3 possibilidades aí de adaptação. E nas baterias, nós temos 5 opções, né? Nós temos o compartimento de pilha 675, né? Também disponível. A bateria standard, que é essa bateria reta, que vai durar aí uma média de 16 horas de uso. A bateria curvada grande, a bateria curvada média e a bateria curvada pequena, né? O que varia?
vai variar a capacidade e a duração dessas baterias, né? Então, quanto maior a bateria, maior o tempo de duração. A princípio, nós estamos recebendo o compartimento de pilha e a bateria standard, e em breve devemos receber a bateria curva, tá? Que aí ela vai trazer mais conforto aí no uso dos novos processadores. E a sexta opção de bateria é a bateria à prova d'água, né? Então, que é essa bateria que é possível de ser usada em situações aquáticas. Então, hoje eu não coloco mais o processador inteiro, coloco apenas o processador conectado nessa bateria recarregável e que também é um case aquático. Então, é possível usar ela dentro e fora da água, e facilidade de uso por ficar menor. E ela é compatível com o Naida M30, M90 e também com o Sky M90. E aqui uma comparação do que a gente já tem de soluções aquáticas. Então, para quem é antigo, aqui na B a gente tinha o Netuno, que foi o primeiro processador totalmente à prova d'água que teve no mercado. Depois, o AquaCase, que a gente usa hoje com a linha Q70 e Q90. E a bateria à prova d'água M, comparando aqui o tamanho com relação aos outros dispositivos. Ela é muito menor e ela tem uma duração aí de mais de 18 horas de uso. Então, ela facilita um dia na praia, um dia na piscina, no clube, brincando, um dia de chuva, sem deixar de ouvir nenhuma dessas situações. E aqui uma imagem mostrando numa criança como que ela fica. Ela é do tamanho de um relógio, né? Então ela está num tamanho muito pequeno, muito reduzido, muito leve e facilita muito o uso em ambiente aquático. As cores, né? Tanto o M90, o Naida M90, o Naida M30 e o Sky M90, nós a princípio teremos no Brasil nas três cores que já trabalhamos, né? Que é o bege areia, né? Essa dourado, o castanho, que é o marrom, e o preto, né? Então nós seguiremos nessas três cores. Então é possível, ao fazer a troca dos processadores, definir se quer manter a mesma cor de uso ou trocar a cor. A princípio nós teremos nessas três cores. E falando também da facilidade de uso, nós temos a conectividade Bluetooth integrada. Então, independente do celular, seja Android, seja iOS, ele vai fazer o pareamento com os processadores, tanto da linha M30, M90 e Sky também. Então, ele tem o Bluetooth e o Roger integrado. E isso facilita, né, o uso para chamadas telefônicas, ao atendimento a mãos livres, como eu falei, então não é necessário tirar o celular do bolso para falar, é possível apertar um botão e atender uma chamada telefônica e depois desligar pelo mesmo botão. O Roger Direct, então, que é a possibilidade de instalar o receptor no processador sem a necessidade de um receptor externo. E essa tecnologia binaural Voice Stream para usuários que usam implante coclear nas duas orelhas ou que usam implante coclear, mas a linha Link, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, né, com o aparelho auditivo específico da Phonak na outra orelha, ao receber uma informação de Roger ou uma informação Bluetooth, essa informação vai para as duas orelhas, tá? Então você não precisa parear um lado e depois parear o outro. A informação vai para as duas orelhas, então você recebe esse som bilateralmente, né? Diferente do CI Connect, por exemplo, hoje que a gente recebe o Bluetooth só em um dos lados. Então é possível receber a chamada telefônica, a música nas duas orelhas simultaneamente. O aplicativo AB Remote
que é um aplicativo para celular, também para qualquer celular, né? Ele só é necessário fazer o download nas lojas de aplicativo, né? Um aplicativo gratuito. E vai ser possível ajustar, mudar o programa, ajustar volume, checar o status da bateria, testar o microfone, tudo pelo próprio celular, né? Então, além de ter os LEDs indicando o programa que está, mas pelo celular é muito mais fácil, né? Então, eu posso checar o processador do meu filho, checar se ele está funcionando, quanto tem de bateria, se de repente essa bateria vai durar aí até o final do dia de aula, ou se eu preciso mandar uma bateria extra para a escola. Então, eu tenho toda essa informação no meu celular, né? Ou se eu, adulta, quiser ouvir uma música, eu posso ajustar no celular se eu quero ouvir mais a música e menos o ambiente, ou menos a música e mais os sons do ambiente, né? Então, eu consigo fazer esses ajustes com relação ao que o meu processador está ouvindo, né? Então, facilita muito o uso. E para as crianças, que é o Sky, né, que é o processador específico para criança. Por quê? Né? A gente tem que entender que criança não são mini adultos, né? As crianças têm ambientes específicos para elas. Não é só a adaptação do processador, né? A adaptação, claro, é muito importante, prender na roupa, às vezes ter um gancho, alguma coisa de retenção para manter na orelha e não cair, a bateria aquática, porque vai usar em várias situações, de tinta na escola, brincadeira com água, mas também uma inteligência artificial própria para essa criança, onde é possível que esse processador entenda que essa criança vai estar no ambiente escolar, que vai ter brincadeiras com músicas, vai ter outras crianças gritando, terá brincadeiras em roda, brincadeiras a céu aberto, ambientes muito diferentes do que os adultos convivem, né? As crianças têm ambientes específicos que elas vivem e que o processador precisa entender quais são essas necessidades e se adaptar, né, para fornecer o melhor som para essas crianças poderem desenvolver a fala e se comunicar com autonomia. Então, na facilidade de uso, a bateria à prova d'água e também aqui as possibilidades de uso acompanhando o crescimento da criança. Então, o Sky, ele é indicado de 0 a 18 anos, porque a gente tem ajustes próprios para cada faixa etária. Essa criança e esse adolescente, ao longo da fase escolar, ela vai passando por mudanças da pré-escola até a alfabetização, até o ensino médio. Então, tem características em cada uma dessas que o processador vai se adequando. E também na forma de uso. Quando é pequeno, muitas vezes é necessário clipe para prender na roupa e usar o microfone na antena. Depois pode crescer e usar o snug, a nossa argolinha de silicone, ou o gancho de retenção M, que é esse gancho que vai se ajustar conforme a orelha for crescendo. Se for uma criança que usa um implante bilateral, ela também vai ter o recurso de receber a informação nas duas orelhas, né? Então, essa tecnologia, se for receber Bluetooth, se for receber o Roger, nas duas orelhas, mas se usar implante de um lado e aparelho auditivo do outro, a gente tem o aparelho auditivo da Phonak, o Skylink M, que é um aparelho auditivo próprio para ser usado com implante coclear, tá? Então, é um aparelho que ele vai conversar, se comunicar com o implante coclear, para que os microfones funcionem em conjunto, os programas e os recursos também trabalhem em conjunto nas duas orelhas e não tenha uma orelha muito melhor do que a outra, que as duas tragam benefícios para essas crianças. E a bateria à prova d'água, a opção aquática, que pode ser usada na prática de esportes, na natação, na hora do banho, trazendo conforto e várias experiências de escuta para essa criança. Então, a ideia, quando a gente traz um produto específico para a criança, né, focado para a criança, como é o Sky, é que ele tenha muitos recursos destinados para essas crianças, né? Então, o AutoSense, ele é próprio para a criança,
Então, ele vai identificar o ambiente que essa criança está inserida e selecionar os recursos. Então, diferente de um adulto, como eu mostrei lá atrás, a criança tem muitos outros ambientes, né? Um passeio no zoológico, a hora do recreio. Então, são situações que são muito diferentes, que muitas vezes os adultos não vivenciam essas situações. Então, ele vai ter uma inteligência artificial própria para identificar esses ambientes. Também vai ter conectividade Bluetooth e Roger, a bateria à prova d'água, as opções de adaptação que eu falei, o aplicativo AB Remote, que ele também é compatível com a linha Skype, a linha pediátrica, o software de programação. Então, quando o fonoaudiólogo for fazer a programação e fazer os ajustes desse processador para essa criança, ele tem um modo júnior específico para a criança, de acordo com a faixa etária dela. Então, esse software e o fonoaudiólogo vão conseguir identificar se essa criança está numa idade pré-escolar, se ela está numa idade de alfabetização, quais são as necessidades que essa criança vai ter para programar esse implante coclear o mais adequado para cada caso, tá? E também as ferramentas que a gente já tem de forma pediátrica, que é o aplicativo Baby Beats, com o aplicativo de música, para estimular a audição e as habilidades auditivas das crianças. Então, vem muita coisa específica para as crianças, né? Próprias para as crianças. Então, acho que esse, para mim, é a maior tecnologia, a maior novidade que a gente tem é trazer um processador específico para as crianças. E falando do aparelho auditivo contralateral, que é essa solução bimodal, ou seja, quando eu uso o implante de um lado e aparelho auditivo do outro, eu tenho na Phonak, né, que é a marca de aparelhos auditivos do mesmo grupo da AB, o Naída Link M, destinado para adultos, e o Skylink M, destinado para criança. Então, é importante que, quando usar implante e aparelho auditivo, que use de forma compatível o mesmo modelo, para que você tenha os benefícios das duas orelhas. Então, se eu usar o implante coclear nas duas orelhas, que eu use o mesmo modelo de processador nas duas orelhas. Ou o Naída M90 nas duas orelhas, ou o Naída M30 nas duas orelhas, ou o Sky M nas duas orelhas. E se eu usar o modo bimodal, ou seja, aparelho auditivo e implante coclear, que eu use o Naída M90 de implante numa orelha e o Naída Link M na outra orelha. Se for criança, o Sky M de processador de implante coclear com o Skylink M de aparelho auditivo, para que todos os recursos estejam habilitados e funcionando para esse usuário, tá? Então, é importante que seja a mesma tecnologia. Eu sei que muitas vezes, na hora que a gente faz o upgrade, às vezes a gente não tem o benefício nas duas orelhas ao mesmo tempo, consegue trocar uma orelha e esperar um pouquinho para trocar a outra. Nesse caso, vai ser uma transição até que tenha a mesma tecnologia nas duas orelhas e que possa se beneficiar efetivamente de todos esses recursos que eu estou falando aqui, tá? E essa linha nova, a tecnologia Sky, a Marvel M90, M30 e o Sky M, ele é compatível com todos os nossos modelos de componente interno, desde a linha C2, tá? O C2, o 90K, o Advantage, o Ultra e o Ultra 3D, tá? Desde os implantes de 2000 e 2001, tá? Então, eles vêm compatíveis, não é necessário fazer nenhuma troca, nenhuma cirurgia para usar os novos processadores. E uma novidade que aí vocês só vão sentir na hora de programar, mas o software, ele é novo, agora ele chama Target, é um software que os fonoaudiólogos de vocês já estão sendo treinados, né? Então ele tem bastante novidade e que vai facilitar, porque para quem usa implante aparelho auditivo é possível programar os dois dispositivos no mesmo software. Claro que se for a linha Link da Phonak, tá? Então, o aparelho auditivo tem que ser esse próprio que conversa com o implante da linha Marvel da AB.